Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Juízes capítulo 9. Abimeleque usurpa a realeza. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém encontrar-se com os irmãos de sua mãe e com todos os parentes dela, e disse-lhes: Falai assim a todos os cidadãos de Siquém. O que é melhor para vós? O domínio de 70 homens, todos eles filhos de Jerobaal, ou de um homem só? Lembrai-vos também de que eu sou osso de vossos ossos e carne de vossa carne. Os irmãos de sua mãe repetiram todas essas palavras aos cidadãos de Siquém e inclinaram o coração deles para Abimeleque, dizendo: É nosso irmão. Deram a Abimeleque 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns miseráveis e aventureiros para serem seus jagunços. Depois, ele foi à casa de seu pai, em Éfra, e matou seus irmãos, os 70 filhos homens de Jerobaal, de uma só vez. Restou somente Joatão, o filho mais novo de Jerobaal, que estava escondido. Então todos os habitantes de Siquém e de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Parábola de Joatão, o rei das árvores. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouça. Certa vez, as árvores puseram-se a caminho, a fim de ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das árvores? As árvores disseram então à videira: Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu-lhes: Se de verdade quereis ungir-me como vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. E agora, vede, foi com lealdade e retidão que agistes, proclamando rei a Abimeleque? Agistes bem para com Jerobaal e sua casa, e o recompensaste segundo merecia? Meu pai lutou por vós, arriscando a vida, e libertou-vos do poder de Madiã. Hoje, porém, vos insurgistes contra a casa de meu pai, massacrando seus filhos, 70 homens de uma só vez. Proclamastes rei sobre os habitantes de Siquém a Abimeleque, filho de uma escrava do pai, só por ser vosso irmão. Se, pois, agistes hoje em lealdade e retidão com Jerobaal e sua casa, sejais felizes com Abimeleque, e seja ele feliz convosco. Mas se não for assim, saia fogo de Abimeleque
e devore os cidadãos de Siquém e de Bet-melo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-melo e devore Abimeleque. Temendo Abimeleque, seu irmão, Joatão escapou e refugiou-se em Bara, onde se estabeleceu. Abimeleque dominou sobre Israel durante 3 anos. Mas Deus enviou um espírito de desordem e semeou a discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que começaram a traí-lo. Assim, a morte cruel dos 70 filhos de Jerobaal e a efusão do seu sangue devia recair sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os cidadãos de Siquém que o ajudaram. Os cidadãos de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto das montanhas e cometiam roubos, despojando os que passavam. E Abimeleque foi informado disso. Desafio e derrota de Gaal. Ora, Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e conquistou a confiança dos cidadãos. Estes saíram pelos campos, vindimaram as vinhas e pisaram as uvas. Depois organizaram festejos, entraram no templo de seu Deus, comendo e bebendo e amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, bradava: Quem é Abimeleque e Siquém, para que o sirvamos? Não são o filho de Jerobaal e seu intendente Zebul, servos dos homens de Emor, o pai de Siquém? Por que nós deveríamos servi-lo? Quem me dera ter poder sobre este povo, para eliminar Abimeleque. Eu lhe diria: ajunta um exército numeroso e vem. Ora, Zebul, prefeito da cidade, ouvindo o que Gaal tinha dito, ficou extremamente irado. Enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Olha, Gaal, filho de Obed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão instigando a cidade contra ti. Portanto, sai de noite com as tropas que estão contigo e fica escondido no campo. De manhã cedo, ao nascer do sol, cai sobre a cidade. Quando Gaal e suas tropas estiverem saindo contra ti, faze com ele o que tuas mãos conseguirem. Abimeleque levantou-se então de noite com todo o seu exército e pôs emboscadas em 4 lugares junto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e ficou parado à entrada da porta da cidade. Abimeleque, por sua vez, saiu das emboscadas com todo o seu exército. Quando Gaal viu aquela gente, disse a Zebul: Olha, uma multidão vem descendo dos montes. Zebul respondeu-lhe: Estás vendo a sombra dos montes, como se fossem homens. Gaal replicou: Não, é gente que desce do umbigo da terra e um esquadrão que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Então Zebul disse-lhe: Onde está a tua língua valente, tu que dizias: Quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Não é este o povo que tu desprezavas? Sai e combate contra ele. Saiu, pois, Gaal à vista do povo de Siquém e combateu contra Abimeleque. Mas Abimeleque pôs-se a perseguir Gaal, que escapou. Muitos tombaram ao tentar alcançar a porta da cidade. Abimeleque deteve-se em Aruma e Zebul expulsou da cidade Gaal e seus irmãos, que não puderam mais morar em Siquém. Abimeleque se vinga de Siquém. No dia seguinte, o povo estava saindo para o campo. Informado disso, Abimeleque tomou seu exército, dividiu em 3 grupos e emboscou-se no campo. Ao ver o povo sair da cidade, pôs-se em marcha e atacou-o. Abimeleque e seu grupo investiram e tomaram posição às portas da cidade, enquanto os outros 2 grupos perseguiam os inimigos que se espalhavam pelo campo
e os desbarataram. Abimeleque lutou todo aquele dia contra a cidade, e depois de tomá-la, matou seus habitantes e demoliu-a, semeando-a com sal. Ao ouvirem isso, os que habitavam a torre de Siquém entraram no abrigo subterrâneo do templo de El-Berite. Informado de que os habitantes da torre de Siquém estavam todos apinhados ali, Abimeleque subiu ao monte Selmon com toda a sua gente. Munido de um machado, cortou um galho de árvore e, trazendo-o no ombro, disse aos companheiros: Fazei depressa o que me vistes fazer. Então, cada um deles cortou rapidamente um galho. Depois, seguindo seu chefe, cercaram o abrigo subterrâneo e puseram-lhe fogo. Por causa da fumaça e do fogo, morreram 1000 pessoas, entre homens e mulheres, que habitavam a torre de Siquém. Morte de Abimeleque em Tebes. Em seguida, partindo dali, Abimeleque foi à cidade de Tebes, assediou-a e a conquistou. Havia na cidade uma torre fortificada, onde se tinham refugiado todos os homens e mulheres e todos os chefes da cidade. Tinham trancado a porta e estavam sobre o terraço da torre, nas defesas. Abimeleque dirigiu-se à torre e investiu contra ela. Aproximando-se da porta, tentava pôr-lhe fogo. Nisso, uma mulher deixou cair uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e fraturou-lhe o crânio. Abimeleque gritou logo para o seu escudeiro: Puxa da espada e mata-me, para que ninguém diga que fui morto por uma mulher. E o escudeiro traspassou-o. Vendo-o morto, todos os homens de Israel voltaram para suas casas. Assim Deus retribuiu a maldade praticada por Abimeleque contra seu pai, matando seus 70 irmãos. E assim, também Deus fez recair sobre a cabeça dos siquemitas o mal que tinham feito. Veio sobre eles a maldição proferida por Joatão, filho de Jerobaal. Juízes, capítulo 10. Os juízes Tola e Jair. Depois de Abimeleque, surgiu Tola, filho de Fua, filho de Dodo, da tribo de Issacar, para libertar Israel. Morava em Samir, na montanha de Efraim. Foi juiz de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi enterrado em Samir. Depois dele surgiu Jair, o Galaadita, que foi juiz durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam em 30 jumentos, e eram donos de 30 cidades em Galaade, chamadas até hoje aldeias de Jair. Ao morrer, Jair foi enterrado em Camon. Ciclo de Jefté. A opressão amonita. Os israelitas continuaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Serviram aos ídolos de Baal e de Astarte, aos deuses de Arã, de Sidônia e de Moabe, aos deuses dos amonitas e dos filisteus. Abandonaram o Senhor e não lhe prestaram culto. Por isso a ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele os entregou às mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes, durante 18 anos, afligiram e oprimiram Israel, todos os israelitas que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, em Galaade. Os amonitas chegavam a atravessar o Jordão para combater contra as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, causando grande angústia em Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus para servir aos ídolos de Baal. E o Senhor lhes respondeu: Não vos oprimiram os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalecitas e os madianitas?
E quando clamastes a mim, não vos salvei eu de seu poder? Mas vós me abandonastes e servistes a outros deuses. Por isso, não tornarei a salvar-vos. E de clamar aos deuses que escolhestes, que vos salvem eles na hora da aflição. Mas os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos o que te parecer melhor, contanto que nos livres hoje. Eliminaram então os deuses estrangeiros de seu meio e serviram ao Senhor, que não aguentou mais ver o sofrimento de Israel. O juiz Jefté. Os amonitas se mobilizaram e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas se reuniram e acamparam em Masfa. O povo e os chefes de Galaade diziam: quem começará finalmente a combater os amonitas? Ele será o chefe de todos os habitantes de Galaade. Salmo 104. A criação te louva, Senhor. Minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, como és grande, revestido de majestade e de esplendor, envolto em luz como num manto. Tu estendes o céu como uma tenda, constróis sobre as águas tuas moradas, fazes das nuvens teu carro, andas sobre as asas do vento. Fazes dos ventos teus mensageiros, das chamas de fogo teus ministros. Firmaste a terra sobre suas bases para ficar imóvel pelos séculos eternos. Com o oceano a envolveste como num manto, as águas cobriam as montanhas. À tua ameaça fugiram, ao fragor do teu trovão tremeram. Sobem os montes, descem os vales ao lugar que lhes determinaste. Para as águas marcaste um limite intransponível, para não tornarem a cobrir a terra. Fazes brotar as fontes nos vales e escorrem entre os montes. Dão de beber a todas as feras do campo, e os asnos selvagens matam sua sede. A seus lados moram as aves do céu, cantam sobre as ramagens. De tuas altas moradas irrigas os montes, com o fruto das tuas obras sacias a terra. Fazes crescer o feno para o gado e a erva útil ao homem, para que tire da terra o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que realça o brilho do rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Lá os pássaros fazem ninhos e a cegonha no seu topo tem sua casa. Para as cabras são as altas montanhas, as rochas são refúgios para os roedores. Fizeste a lua para marcar os tempos e o sol que sabe a hora de se pôr. Estendes as trevas e chega a noite, e vagueiam todas as feras da floresta. Rugem os leõezinhos em busca de presa e pedem a Deus seu alimento. Quando fazes o sol nascer, se retiram e se escondem em suas tocas. Então sai o homem para o trabalho, para sua fadiga até a tarde. Como são numerosas, Senhor, as tuas obras! Tudo fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Eis o mar, espaçoso e vasto. Nele há répteis sem número, animais pequenos e grandes. Percorrem-no os navios e o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todos de ti esperam que a seu tempo lhes dês o alimento. Tu lhes forneces e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de bens. Se escondes teu rosto, desfalecem. Se a respiração lhes tiras, morrem e voltam ao pó. Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Ele olha a terra e fala saltar.
toca os montes e fumegam. Quero cantar ao Senhor enquanto eu viver, cantar a meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe grato meu poema, e minha alegria está no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e não existam mais os ímpios. Bendize o Senhor, minha alma. Lucas 12, 32 a 59. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A vigilância. Ficai de prontidão, com o cinto amarrado e as lâmpadas acesas. Sede como pessoas que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai arregaçar sua veste, os fará sentar à mesa e passará para servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite ou já perto da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. O vigilante dono de casa. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada sua casa. Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O servo fiel e atento. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo, que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Jesus veio trazer fogo sobre a terra. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo eu devo receber, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra a sogra. Os sinais do tempo. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu.
Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda há caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e o oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo.